20 horas. Então, quero dar boa noite a todos, meus irmãos, sejam bem-vindos à Casa de Francisco de Paula. E hoje é a nossa primeira reunião do mês de setembro. Olha, setembro lindo, primavera chegando, né? Então, e na primeira reunião do mês, sempre nós costumamos convidar algum irmão nosso, né, para fazer o estudo. Todos sabem que este ano nós estamos estudando o livro, agora até esqueci o nome do livro. Me ajuda aí, qual é o Vivendo nome com do livro? Jesus. Ah, é isso mesmo, olha só, é o que a gente faz sempre, vivendo com Jesus, vivendo com Jesus, não é? Então, é uma psicografia do Humberto de Campos, do irmão X. Então, nós, hoje, primeira sexta-feira, nós vamos ter esse nosso irmão, que eu gostaria que ele próprio se apresentasse, sabe? Porque é uma coisa assim, meio, né? Então, nós vamos começar, e antes de você falar, tá? Você se apresenta, tá bom? É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Eu acho que é a primeira vez que você vem, né? Uhum. Mas é um imenso prazer. Então vamos lá, minha gente. Lígia, começa, minha filha. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Melhorar para progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Jesus. Mateus, capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas, desse modo, na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem aberto a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. A Sara está sem solda na Clélia. Ai, meu Deus, querer falar sem ser escutada não dá certo. Agora está escutando? Então tá bom. Eu desliguei para não perturbar ali, né? Não perturbar, e acabou que eu fiquei assim tão já ligada, né? Mas então o que que nós estávamos dizendo? Nós estávamos falando que essa mensagem, por exemplo, né, que foi aberta de forma aleatória, não foi, Lígia? Você não escolheu a mensagem. Por que será
que a gente não escolhe e que cai justamente aquela mensagem. É porque aquela mensagem que nós precisamos ouvir naquele momento, que nós precisamos meditar sobre ela. Não é? Então, é isso que nós fazemos. Então, nós hoje vamos agora ler a mensagem da nossa querida irmã Sheila, mas antes o Adilson vai fazer a nossa prece de abertura, tá, Adilson? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Divino amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome. E te pedimos, e como sempre fizestes, que nos ampare no seu manto de paz e de amor, e que permita que esses amigos espirituais possam estar conosco, nos fortificando no caminho do bem, das decisões adequadas, de acordo com o teu evangelho e o teu amor. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, e Jesus e Francisco de Paula. Então, vou ler rapidinho a mensagem da nossa querida irmã Sheila, do livrinho Novas Mensagens. E diz assim: saúde e amor. Se buscas a saúde física e psíquica de forma integral, aprende a amar. Assim como a linfa que brota da fonte converte-se no rio que irriga o solo por onde passa, o amor que nasce do coração fraterno transforma-se em energia luminosa, favorecendo o equilíbrio das células. Quem já aprendeu o valor do verdadeiro amor sabe sair de si mesmo para ir ao encontro do semelhante. Por isso, não conhece a solidão. Olha aí, poucas palavras, não é? Mensagem pequena, mas enorme no seu conteúdo, nos fazendo meditar. Então, nós não gostamos de solidão, acho que ninguém daqui gosta. Nós nascemos já com esse instinto gregário, esse instinto de viver em grupo, não é? Então, é isso que nós estamos fazendo, nos agrupando para estudarmos juntos essa doutrina que nos esclarece, que nos conforta, que nos orienta. Não é? Então, meus irmãos, vamos começar a nossa reunião propriamente dita. Então, já falamos que hoje é a primeira sexta-feira e vamos orar. A oração foi o que nós dissemos. A oração é justamente uma conversa que a gente tem, nada de fórmulas preparadas, né? Então, quando a gente pensa em orar, qual é a figura que aparece à nossa frente? Jesus. Jesus. Jesus que é o nosso caminho, que é a verdade, que é a vida. Então, Senhor Jesus, nós estamos aqui. Nós estamos aqui pedindo que tu nos orientes, que tu nos dê a sua mão e que nos leve a percorrer esse caminho tão cheio de empecilhos, de desafios, mas que pela tua mão nós nos sentimos seguros. Nós sabemos que nós vamos chegar naquele ponto, aquele lugar onde nós precisamos chegar, sem rebeldia, sem questionamentos em demasia, mas entendendo a lição de amor que tu vieste trazer à terra. Fica conosco, Senhor. Continua a nos ajudar, continua a nos dar a tua mão, para que nós possamos, com tranquilidade, transpor esses, nem sei o nome que empregar, todos esses problemas que nós
que estamos enfrentando, né? Mas que pela tua mão nós vamos chegar realmente a esse porto seguro. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos amares tanto. Graças a Deus, a Jesus, Francisco de Paula. Então, Porto, pode ler o Evangelho. Aberto de Graças a forma Deus, aleatória também. graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O capítulo é o 7. Deixa eu ver o título. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, eu vou ler o item 1 e 2, tá? O que se deve entender por pobres de espírito? 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 3. O item 2. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, que tanto diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem pela medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem, consideram sem Acho que tá bom. apelação as sentenças que proferem. Isso, É longo, né? Então vou parar por aqui, né? Graças a Deus. porque é bem Jesus e a grande, né? Francisco. Então, senão nós não íamos ficar lendo o Evangelho a noite toda. Com Mas eu certeza. acho que dá perfeitamente para entender, não é? Então, nós precisamos meditar também sobre isso, sobre o Evangelho, aquilo que quer para nós, para que nós possamos entender, não é? Não fazermos assim. O Evangelho é nosso guia, né? O Evangelho é o nosso guia. E geralmente a gente abre de forma aleatória e vem aquilo que nós precisamos ouvir naquela hora, não é? Então, mas eu já estou falando demais, não é? E nós vamos querer ouvir outras pessoas falando. E hoje vamos querer ouvir Arthur Azevedo. Eu pedi para você mesmo, se... Desculpe chamá-lo de você, né? Você é muito novo. Claro, claro, à Pois é. vontade. Tá? Você cabe em tudo, né? Então, você se apresenta para nós, por favor, tá? Com grande satisfação, uma boa noite a todos, né? Uma alegria estarmos aqui, né? Na Congregação Espírita Francisco de Paula, né? Fiquei muito honrado com o convite de vocês. Como já foi dito, meu nome é Arthur Azevedo. Fazer rapidamente aqui a minha apresentação, né? A pedido de vocês. Começamos os contatos mais próximos com a doutrina espírita aos 13 anos, lá no Grupo Espírita Irmão Pestalozzi, em Nova Friburgo, né, na Mocidade Espírita. E aí, aos 22, nós nos tornamos lá orientador da Mocidade da União da Mocidade Espírita aqui de Niterói, a UMEN. E também estivemos ligados ao Grupo de Apoio ao Menor,
que é da cidade de São Gonçalo, que hoje é a Casa de Batuíra e uma unidade do Lar Fabriano de Cristo. E em 99, atuei também como presidente, né, do Centro Espírita Friburguense, né, por um mandato, sendo que lá nós fazíamos 2 programas em 2 rádios locais e um programa numa televisão local chamada TV Zoom. E anos depois, a gente também trabalhou como orientador de estudos da antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a FEERJ, e também atuamos como membro da Associação de Divulgadores Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a ADRJ. Somos autor aí de 4 obras, né? A primeira lançada pela editora M, que é o Ramati Sábio ou Pseudo-Sábio, uma pergunta, né? Um livro que faz essa pergunta. O segundo é uma espécie de continuação dessa pesquisa, né? Que é o Espiritismo versus Ramatizismo. O terceiro, que está para ser lançado em breve, que se chama Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica. E um outro em coautoria com mais 2 confrades, que se chama O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, tá? Junto com o Lucas Berlanza e o Érico Pacheco. E também fizemos o prefácio de 5 obras, que é o Espiritismo em Formação Política, do Paulo Santos, O Primado de Kardec, de Sérgio Aleixo, Breve História do Espiritismo, de Fabiano Vidal, e 2 obras do Paulo Neto, que é um grande divulgador espírita, um escritor espírita, chamado, os livros dele se chamam Allan Kardec e Suas Encarnações e Reunião de Desobsessão, Momento de Acolher Espíritos em Desarmonia. E hoje estamos ligados lá à programação da RAI TV, que é um canal na internet com cerca de meio milhão de assinantes, onde temos um programa que vai ao ar toda quarta-feira, às 20h, chamado Polêmica Espírita. A gente trata de assuntos controversos, né, dentro do movimento espírita. Então, basicamente, isso daí para vocês poderem conhecer um pouquinho mais do meu histórico, né, sendo que nós todos aí somos meros aprendizes dessa doutrina, né, estudantes eternos dessa doutrina maravilhosa. E hoje fomos aí convidados a falar, né, sobre um capítulo da obra da Amélia Rodrigues, né, o Vivendo com Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Capítulo este intitulado A Carta Magna Universal. Nós consideramos muito interessante, né, esse capítulo do livro, sendo que ele começa com uma citação de Mateus, né, Evangelho de Mateus, onde consta o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, isso Jesus, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, dentro dessa mensagem, né, dessa curta mensagem de Jesus, nós realmente conseguimos aprender e, com muito esforço, apreender, né, o que ele veio a dizer, porque nós, infelizmente, né, ou felizmente, depende do ponto de vista, somos ainda espíritos em provas, um planeta de provas e expiações, espíritos ainda em desenvolvimento, né, espíritos que ainda estamos aí galgando de maneira ainda tortuosa os caminhos rumo a uma maior elevação espiritual, e temos essa dificuldade, né, muito grande em amar. E para nós é muito fácil amar o nosso próximo, né, porque o nosso próximo geralmente nos faz bem, geralmente acolhe os nossos desejos, as nossas vontades, está conosco nos bons momentos, e dentro desse instinto que ainda nós trazemos da animalidade, nós, infelizmente, ainda damos espaço a sentimentos como o ódio, como a vingança, como, enfim,
sentimentos negativos em relação àqueles que, no nosso ponto de vista, nos fazem mal ou querem o nosso mal. E aí a Amélia Rodrigues nos fala, né, inicialmente, que a história antiga, diz ela, está repleta de filósofos, legisladores e missionários que contribuíram eficazmente para o progresso da cultura, da ética, da arte e da ciência. E conclui dizendo o seguinte, que escolas de pensamento multiplicaram-se através dos tempos, discutindo a melhor técnica para a aquisição da felicidade, a superação do sofrimento, a coragem para o inevitável enfrentamento com as urdiduras das ocorrências infaustas. Quer dizer, aqui ela se refere às variadas tentativas ao longo do tempo, pelas escolas de pensamento, de fazer com que nós alcancemos a felicidade, a plenitude. No entanto, diz ela, né, em outras palavras, que por vezes essas escolas de pensamento não foram bem-sucedidas, uma vez que não vão ao âmago da questão. E o âmago da questão está em justamente nós vencermos esses maus pendores, esses instintos ainda animalizados que nós trazemos da época, né, em que nós dávamos ainda os primeiros passos enquanto espíritos, né, enquanto espíritos humanizados. E continua ela citando a questão do ódio, da vingança, como já citamos anteriormente, a predominância da força, né? Quer dizer, nós temos, né? Nós trazemos esse ímpeto de tudo resolvermos na base da força, né? Ou da força física, ou do poder, né? Do mando, né? E aí nós trazemos esse impulso do revide, né, da vingança, e pagar, né, e devolver, aliás, na mesma moeda aquilo que nós recebemos. Então, essa rebeldia, que, segundo ela, são espólios das gerações transatas, quer dizer, nós, lá atrás. Claro que isso também nós acabamos recebendo da sociedade, né? Porque nós vemos isso a todo momento ainda servindo como modelo de comportamento. E nós mesmos, em experiências anteriores, né, nossas vivências passadas, trazemos esses impulsos que advêm justamente da nossa inferioridade espiritual, né? Principalmente do orgulho. Nós temos muita dificuldade em admitir que estamos errados, ou que erramos, cometemos um erro, cometemos um deslize. Nós não conseguimos ficar por baixo, como se diz no popular, né? Nós sempre temos que levar vantagem, estarmos aí nos holofotes, porque não desenvolvemos em nós mesmos ainda a humildade e tudo aquilo que possa se contrapor ao orgulho e ao egoísmo. E aí ela diz que nós constantemente tentamos demonstrar que somente por meio do poder e do desforço quer dizer vingança, né? Então ela diz que somente por esse meio do poder e da vingança, o indivíduo, àquela época, e por que não dizer até hoje, podia realizar-se desse modo, né? Então, é algo que realmente só nos trouxe problemas no nosso histórico espiritual. E continuará a dar problemas enquanto nós insistirmos nesse comportamento. Não combatermos as nossas mais paixões, que passam pelo orgulho e também pelo egoísmo e tantas outras, né, mais paixões que nós temos ainda no nosso âmago, no âmago do nosso ser. E aí Amélia Rodrigues pontua que veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização em um conceito simples, diz ela, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Então, pessoal,
o amor realmente se nos afigura a solução para todos esses conflitos, todos esses problemas. Porque se hoje nós sofremos, é porque ainda damos guarida ao desamor. Porque estamos ainda dominados por tudo aquilo que nos afasta desse amor puro e simples que Jesus veio nos convidar a exercitar. E aí ela continua dizendo, né, que enquanto vicejarem a força e o poder desmedido, sempre se apresentarão a desdita e o desespero, como resposta da vida a esses vassalos da inferioridade humana. Exatamente, se nós temos esses problemas que nós temos hoje, nós individualmente, assim como também coletivamente, é porque estamos trilhando um caminho que não é o caminho que vai nos levar à plenitude, vai nos levar à paz interior e também à paz exterior. Porque se o mundo está como está, é porque é um somatório dos nossos comportamentos que nós vemos exteriorizando-se na sociedade. Então, cabe, né, portanto, a cada um de nós fazer esse exercício para que esse nosso comportamento, essa nossa modificação possa se espelhar para a sociedade como um todo. E continua Amélia Rodrigues dizendo, a partir de Jesus, o vencedor é aquele que supera a sua inferioridade moral, que se apequena para que os outros cresçam e se desenvolvam. E aí nós nos questionamos, será que é isso que nós estamos fazendo? Será que nós, ao invés de nos apequenarmos, não estamos a todo momento querendo nos engrandecer? Isso vai caber a cada um de nós avaliar, né? Talvez não seja esse o nosso maior problema, talvez seja algum outro, mas de maneira geral, né? Analisando como se comportam, como nós nos comportamos e como os nossos irmãos geralmente se comportam, realmente essa postura de se apequenar para que o outro cresça é algo que vemos muito raramente. Talvez espíritos de escola, como o próprio Francisco de Paula, Francisco de Assis, o próprio Jesus, Sócrates e tantos outros, Allan Kardec, né? Que se apequenou na figura de um mero professor na França, né? Para nos trazer, né, sob os auspícios do Espírito da Verdade, toda aquela classe de espíritos superiores, né, trazer essas verdades maravilhosas que hoje nós temos aí conhecimento e que nos esforçamos e devemos nos esforçar como verdadeiros espíritas que queremos ser para realmente colocarmos em prática. Prossegue a Amélia Rodrigues dizendo, para tanto, outro método não existe além e fora do amor. Então, por vezes, nós nos agarramos, né, a métodos estranhos, exóticos, né, fórmulas, né, como inclusive foi dito aí meio que rapidamente, né, nós nos apegamos a fórmulas, como se as coisas acontecessem num passe de mágica, enquanto que, na verdade, exige todo o nosso sacrifício realmente. Exige suor. Mudar não é fácil, mas se tornará fácil se nós, com disciplina, né, e também de maneira disciplinada, fazermos, né, esse esforço de verificarmos a cada dia, ou até melhor, a cada hora, se nós efetivamente temos agido em conformidade com as leis que Jesus veio nos ensinar, leis que são divinas, leis que são de Deus. Então, fazer, né, como Santo Agostinho nos disse, né, que a hora de dormir nós fizéssemos essa reflexão. Em que eu pude acertar? Em que eu errei? Para que cada dia, né, nós possamos fazer essa análise de nós mesmos. E isso passa, segundo Santo Agostinho,
no conhecimento de nós mesmos, de nós nos conhecermos. E nós nos conhecendo, podemos efetivamente nos melhorar e aí termos mais possibilidade, maior possibilidade de ajudar o nosso semelhante. Porque senão, como é que fica, né? Como é que alguém que está enfrentando tantas dificuldades pode ter ainda forças para ajudar o seu semelhante, né? Então, a gente percebe que até para nós fazermos o que a gente chama de caridade, né, que é algo tão amplo, nós temos que fazer a caridade conosco mesmos, né? Nos fortalecendo, vencendo, procurando domar essas nossas más inclinações para que nós, mais fortalecidos, possamos ajudar o nosso semelhante, o nosso próximo, né? E aí, o interessante, né, que quando se fala em amar ao próximo, Jesus está realmente se referindo a amar aquele que está junto a gente, junto a nós, né, próximo a nós. Por quê? Porque é com ele que nós seremos testados. Claro que nada impede, por exemplo, em que eu faça um esforço para ajudar, até materialmente, financeiramente, alguém que está distante, sei lá, os esfomeados do Nordeste, os necessitados da África, ótimo. Mas nós não estamos sendo testados com eles, porque eles estão distantes de nós. Então, o teste vem com aquele que está do nosso lado, com o nosso próximo mesmo, né? Onde nós dioturnamente temos contato. Às vezes não precisa ser claro que pode ser um parente, pode ser o esposo, a esposa, mas pode ser também o colega de trabalho, né? O companheiro mais difícil lá do centro espírita, né? O companheiro lá do clube social que nós frequentamos, enfim. A todo momento somos colocados à prova, e é nesse exercício que nós vamos crescendo pouco a pouco. Eu, particularmente, né, eu gosto de usar muito a minha experiência como professor, né? Eu sou professor de inglês e digo para os meus alunos que eles só vão realmente se tornarem fluentes no idioma que eles estão estudando quando fizerem pequenos sacrifícios, né? Diariamente. É pegar um dicionário, aprender uma palavra nova, praticar, né? Nem que seja 10 minutos. Então, a gente percebe que são essas pequenas conquistas que vão fazer com que mais adiante nós consigamos alcançar os nossos objetivos. Por que eu digo isso, algo que é tão óbvio? Porque nós sempre queremos algo grande, né? Nós queremos sempre dar um passo além, muitas das vezes, do que nós temos capacidade de dar. Quem não gostaria, por exemplo, de ser um Chico Xavier, um Divaldo Franco, de largar tudo, largar família, para se devotar, de dedicar inteiramente à divulgação da doutrina? Todos nós sonhamos com isso. Mas será que nós estaríamos em condições para tal? Será que, às vezes, o que nós estamos reafetivamente precisando não é justamente dar ainda esses pequenos passos para que mais na frente nós possamos efetivamente nos dedicarmos a uma missão maior? Então, tudo, né? Para tudo nós temos que ver a exata medida, as nossas possibilidades, aquilo que efetivamente podemos fazer, e não pensarmos numa perfeição, né? Que às vezes está longe de acontecer, porque nós estamos ainda no início dessa caminhada, mas com certeza, com esforço e com dedicação e disciplina, nós chegaremos lá. E aí, a autora espiritual nos diz que Deus, o Pai, faz chover sobre terras produtivas e estéreis com o mesmo carinho que distende a luz solar sobre a corola da flor e o cadáver em decomposição, que ajuda o ser bom quanto o mal, jamais se cansando de amar. E às vezes nós temos essa ideia, poxa, será que Deus tem olhos para mim? Será que eu, ainda tão imperfeito, tenho condições de, digamos assim, ser visto, né, pelos bons espíritos, ou mesmo por Deus? E aqui,
né, a autora espiritual nos diz que Deus tudo vê, Ele tudo provê. Ele faz chover sobre terras produtivas e estéreis, assim como faz alcançar a corola da flor e o cadáver em decomposição, os raios solares. Né? Então, uma figura de linguagem muito interessante aqui. E diz que seu amor é igual para aquele que o respeita, assim como em relação àquele que o destrata, sem privilégio para o primeiro ou ressentimento em relação ao outro. E aqui também vai nos dizer que Deus não faz distinção. Deus não se ofende pelos nossas más ações. Né? Ele sempre nos dará a oportunidade de nos melhorarmos. É claro que, ao mesmo tempo que Deus é esse amor, Deus é a justiça. E aí, pela lei de causa e efeito, nós estaremos aí, infelizmente, quando erramos severamente, também seremos, de certa forma, entre aspas, punidos severamente, para que ocorra o reajuste perante a lei e principalmente perante o nosso próximo. Né? Então, às vezes, nós achamos que é uma punição, mas, na verdade, é apenas um caminho que Deus nos dá para que nós nos reencontremos conosco mesmos e com os nossos adversários, através, por vezes, da dor. Mas isso foi consequência, isso é consequência do nosso livre-arbítrio. Da mesma maneira que nós podemos escolher o caminho da dor, nós também podemos fazer uma escolha pelo amor. E aí, o autor espiritual diz: o amor é equânime e justo, simples e nobre, jamais se ensoberbecendo ou magoando-se, seja como for que se expresse. Então, a criatura que está no amor, ela será naturalmente simples e nobre. Ela não vai se ensoberbecer, né? Se envaidecer, se engrandecer, ao mesmo tempo que não vai se magoar. E isso é tão difícil. Né? Então, realmente são reflexões que nos levam, né, a realmente nós procurarmos nos reajustarmos em relação às nossas ações. E aí, ela diz o seguinte, que a antiga recomendação de amar apenas a quem ama, que é aquela referência em Mateus, tinha um caráter doentio de retribuição, de pagamento, a que não se submete o sentimento afetuoso. Por que odiar o inimigo se ele perdeu o endereço de si mesmo, sendo um necessitado, alguém que está enfermo da alma? Olha que interessante o que ela diz, né? Que na medida em que nós reajustamos a nossa visão espiritual, de encararmos aquele que nos ofende como um necessitado, como um doente do espírito, muda tudo. Isso se nós efetivamente, né, conseguirmos apreender essa visão. Né? Colocar efetivamente, sentirmos isso, sentirmos amor pelo nosso semelhante. Aí sim a gente vai começar a ver os nossos ofensores como irmãos em dificuldades, e não como um inimigo que necessita de uma reprimenda, que necessita de uma vingança da nossa parte. Então tudo muda. Né? Então o conhecimento do Evangelho e a aplicação do Evangelho, que nada mais é do que as leis de Deus, nos faz efetivamente ver a vida, enxergar a vida sob outros olhos, uma outra visão completamente distinta àquela que há milênios, como ela dizia no início, vem preponderando, né, no nosso ser. E ela continua dizendo, a antiga recomendação, aliás, mais adiante, né, quando se odeia a quem odeia, ambos encontram-se no, percebam bem que imagem interessante, né? Abismo do desequilíbrio emocional, nutrindo-se dos miasmas mentais que produzem em tormentosas conjunturas internas. Então, nós vemos ali
né, que quando nós odiamos a quem nos odeia, nós temos uma reciprocidade. E essa reciprocidade no desequilíbrio nos torna doentes. São dois doentes, né, com problemas, se odiando, né? Então, isso, segundo a autora espiritual, diz que nos nutre de miasmas mentais que nós mesmos produzimos. E como que esses miasmas mentais acabam se refletindo? Se refletem no corpo físico, né? Porque nós somatizamos geralmente os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, de uma forma ou outra, né? Podemos não sentir imediatamente, mas isso com certeza terá um reflexo no futuro no nosso próprio corpo físico, é esse mata-borrão do espírito, né? Então, muitas das doenças, muitos dos problemas físicos, nossos problemas de saúde, por vezes se originam da nossa postura mental, do nosso desequilíbrio emocional, né? Então, e obviamente isso também pode acabar se manifestando em problemas de ordem mental, efetivamente, né? Desequilíbrios mentais, né? Então, percebemos que ninguém tem a ganhar com essa situação, né? Quer dizer, essa nossa rebeldia, inclusive ela fala ali, essa nossa rebeldia acaba nos trazendo apenas prejuízos, né? E às vezes o que nós sentimos quando nós nos vingamos de alguém, né? Nós pagamos com a mesma moeda, é aquele sentimento ilusório, né, de alívio, não é mesmo? Não sentimos assim? Mas aquilo é realmente transitório e completamente ilusório, porque nós verificaremos, e logo verificamos, que nós não ganhamos nada com isso, né? Muito pelo contrário. E aí, então, ela diz que amar em qualquer circunstância é comportamento que enriquece e liberta. E que todo aquele que ama é livre e feliz, semeando luz e esperança onde se encontra, por onde passa, porque exterioriza ternura e emoção elevada que a todos contagia. E é mesmo, né? Há pessoas que, da mesma maneira que há pessoas que nos causam um certo incômodo, ou até, por vezes, certa repulsa, aqueles que têm uma outra postura, né, nos provoca essa emoção elevada a qual ela se refere, né? Porque a postura mental dela se reflete no comportamento. E aí nós nos sentimos bem ao lado de muitos dos nossos companheiros de jornada, né? Também isso acontece, grande parte, uma similitude de pensamentos, né? Há ali uma semelhança muito grande no modo de pensar, isso também nos traz um grande conforto, mas às vezes nós encontramos alguém que sequer conhecíamos e nos sentimos tão bem ao lado dessa pessoa. Então, isso pode se dar em função daquilo que a pessoa está exalando, de certa maneira, mas que nós não sentimos, né, assim, de maneira tão clara, porque não é uma coisa que nós possamos absorver utilizando os nossos sentidos físicos, mas são os sentidos da alma, que por vezes são tão sutis que nós não nos apercebemos. E aí prossegue ela dizendo que o ódio é veneno, que entorpece os sentimentos e convulsiona aquele que o carrega, intoxicando-o inexoravelmente. E aí ela faz referência à mitologia grega, onde há um personagem chamado Circe, a feiticeira, que transformava os heróis em animais somente pelo prazer de os ver sofrer. Então vemos aqui, né, que por vezes o ódio é gratuito. Por vezes nós somos espíritos ainda tão inferiorizados que nós não conseguimos nos comportar de outra maneira, senão como um cão acuado, sempre pronto a reagir violentamente. E por vezes
nem precisamos estar acuados, há um prazer nisso, né? Como ela se refere aí, como ela faz ao se referir a esse personagem da mitologia grega, Circe, a feiticeira, que fazia o mal somente pelo prazer. E a gente continua vendo também esses acontecimentos, né, no pleno século XXI. E ela diz que trata-se de um comportamento alienado, de inveja dos triunfadores, da ausência do respeito que se deve ter para com os demais. E, infelizmente, quem lê os jornais, né, vê os programas televisivos, infelizmente toma conhecimento dessa ausência total de respeito, né? Pessoas cometendo graves delitos de maneira gratuita. Quem não se lembra, né, lá em Brasília, quando um mendigo, né, estava junto a uma parada de ônibus, né, coberta, e rapazes foram lá e atearam fogo ao corpo dele. Por quê? Né? Então, isso a Amélia aqui está se referindo pelo prazer, né, de fazer o mal. E também, um outro motivo seria uma inveja, né, que também é um sentimento, é uma paixão muito, mas muito negativa, que nós devamos também trabalhar para que não se apodere de nós. Na medida em que nós não estamos nos alegrando pelo sucesso do nosso semelhante em qualquer área, nós já podemos considerar aquilo como inveja, porque nós gostaríamos de estar no lugar dele, e nós julgamos o próprio Deus, né? As próprias leis divinas. Poxa, mas por que ele, não eu? Então, há uma mistura aí de um sentimento, né, de inveja, como também um egoísmo, porque nós tendemos a achar que tudo de bom tenha que vir somente para nós. O tudo de melhor tenha que ser nosso. E para o nosso semelhante tem que ser sempre a migalha. Então, se nós estamos pensando assim, é preciso fazermos uma autoanálise, uma avaliação, porque alguma coisa de errado está acontecendo. E já chegando aqui aos nossos últimos instantes do nosso estudo de hoje, ela diz assim, que da mesma forma, as parcas teciam as indumentárias do infortúnio, da doença e da morte para aqueles que lhes caíam em desgraça, infelizes e atormentadas nas furnas em que se refugiavam. E aí ela prossegue dizendo que Jesus é o antissofrimento, é o caminho da felicidade e o amor que recomenda. É a sustentação indispensável para o êxito em qualquer cometimento. Então, aqui ela faz referência a Jesus, mas não para que nós fiquemos apenas glorificando a sua figura. Claro que isso é importante, né? Reconhecermos nele o mestre, né, que veio em missão nos mostrar o caminho correto, mas, principalmente, seguindo-lhe os passos. Claro que dentro das nossas possibilidades, como dizíamos anteriormente, para que mais adiante, quem sabe, né, nós alcancemos também essa condição de espírito puro, a qual Jesus já alcançou, né, e que veio nos alertar. Pessoal, né, em outras palavras, pessoal, esse é o caminho. Esse é o verdadeiro caminho da felicidade, que é o antissofrimento. Então, se nós estamos sofrendo, isso se dá, na grandíssima maioria das vezes, a nós mesmos. Por vezes, nós nos indagamos o que nós fizemos em outras encarnações, mas os espíritos nos dizem que sim, claro, por vezes espiamos atos infelizes, cometemos em vidas passadas, mas grande parte das vezes sofremos em função dos nossos atos presentes, em consequência, né, como consequências dos nossos atos no presente. Então, é por isso que se faz necessário fazermos aquela avaliação, aquela autoavaliação que Santo Agostinho, né, nos recomendou fazer diariamente, a todo momento, e preferencialmente antes de cometermos algum desatino.
Porque na medida em que nós cometemos o desatino, pode já ser tarde demais para repará-lo. Nós não sabemos quando que vamos desencarnar. Pode ser daqui a algumas horas, pode ser daqui a alguns dias. Será que teremos tempo de reparar o mal cometido? Então, antes, né, de fazermos alguma coisa que, mesmo que indiretamente, vá prejudicar o nosso semelhante, temos que pensar, temos que raciocinar. E aí se faz importante o estudo da doutrina espírita, né? Para que nós tenhamos cada vez mais consciência, uma vez que o desenvolvimento da inteligência, nos diz os espíritos, nos faculta o desenvolvimento da moralidade. Então, é claro que é importante nós pararmos, como estamos parando aqui, para refletirmos, para estudarmos, que isso vai servir de mola propulsora para a nossa mudança interior. Claro que isso vem no conta-gota, né? Mas, como eu disse, é um trabalho longo, porém tem que ser incessante e com paciência. É o que eu digo para os meus alunos: tenham paciência que vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês. E aí, na parte final dessa mensagem, dessa grande mensagem, dessa autora espiritual, ao médium Divaldo Franco, a autora espiritual nos diz: é normal viver-se armado contra todos e tudo, quando se deveria viver amando para também ser amado. No que diz respeito ao inimigo, é justo ter-se em conta que ele odeia o outro, porque não o conhece. Não se permite a consciência do quanto está perdendo em bem-estar e alegria. E é por isso que, por vezes, nós sentimos esse vazio consciencial, esse vazio que, por vezes, se nos apodera, que às vezes as pessoas acham que tem que ser tratados com os médicos psiquiatras, né, através de remédios, por vezes, né, se dá em função desse vazio existencial, efetivamente, né? Porque nós não estamos construindo nada espiritualmente, e aí nos sentimos que está faltando alguma coisa, e achamos que é apenas uma questão orgânica, e por vezes não é, né? E então, a autora espiritual nos diz, a Amélia Rodrigues: mais uma razão para que seja amado por quem detesta. A sensibilidade do amor é tão grande e significativa que nem a si mesma, na maioria das vezes, a criatura ama. Nós estávamos referindo isso anteriormente, né? Nós temos que fazer esse esforço, né? Esse trabalho, né? Do auto-amor, né? Não como uma extensão do nosso egoísmo, mas nos amarmos para nós verificarmos que nós precisamos melhorar. Porque na medida em que nós melhoramos, nós iremos sofrer menos, né? Então, estaremos nos amando, né? Consequentemente. Então, e aí ela diz, na maioria das vezes a criatura ama fugindo emocionalmente da autoanálise, que a leva a encontrar-se carente, emulando-a ao esforço pela autoafeição. Essa carência, né, que nós notamos em nós mesmos e nos nossos semelhantes, que se afigura quase que insolúvel, principalmente para aqueles que, infelizmente, não se descobriram e não descobriram ainda o caminho. Por isso que é importante nós levarmos a palavra espírita àqueles que necessitam, que podem ser de todas as classes sociais, de todas as condições, ao rico, ao pobre, ao adulto, à criança, né, para que nós realmente semeemos aquilo que nos tem feito tão bem. E aí, para encerrarmos, né, também já nas últimas palavras da autora espiritual, ela nos diz: por que então se odiaria a outrem que enfermou, quando todos passam pelo mesmo fenômeno de distúrbio emocional, de transtorno de comportamento? Jesus propôs o amor aos inimigos, fazer-lhes todo o bem que esteja ao alcance, e revolucionou o pensamento dos tempos futuros. Quer dizer, Jesus, o verdadeiro revolucionário, porque ele não estava preocupado com as exterioridades, ele estava preocupado com nós enquanto espíritos encarnados. Porque
Ele sabia que aquele mundo que eles viviam era reflexo das nossas dificuldades enquanto espíritos ainda muito distanciados da perfeição. A semelhança, pois, do Pai, do sol, da chuva, da seca, do calor e do frio que a todos atingem, o amor deve ser incondicional, generalizado e permanente. Amai e orai pelos inimigos é a recomendação incontestável. O recurso é esse, e o resultado é o bem sem limite. Então, vimos quão bela é essa mensagem, que realmente nos dá muita força, muito incentivo, mas, como dissemos anteriormente, isso vem como um conta-gota. Nós, aos poucos, fazemos esse esforço para que nós possamos nos melhorar cada vez mais. E a responsabilidade é grande, né, pessoal? Porque nós temos o conhecimento. Aquele que erra sem conhecimento é muito mais excusável do que aquele que o faz com conhecimento. E nós temos o conhecimento. Então, a responsabilidade de nós espíritas certamente é muito maior. Agradecemos, portanto, a espiritualidade, agradecemos aos nossos irmãos da congregação que tão bem aqui nos recepcionaram e que possamos estar juntos em outras oportunidades, aprendendo junto com Jesus, aprendendo juntos com essa doutrina espírita que tanto nos acalenta, nos dá força para o nosso aprimoramento. Obrigada, meu irmão. Muito material para a nossa reflexão, não é? E esperamos que volte mesmo, né? Um dia qualquer nós vamos convidá-lo outra vez. Mas nós estamos um pouquinho muito atrasados, não é um pouquinho, não, muito atrasados. Então, nós vamos pedir agora, Proença, você faz para nós a irradiação, tá? Faz um pouquinho mais rápida, se puder, tá bom? Porque não importa o tempo, importa é a mensagem, né? Aquilo que nós estamos pensando e pedindo, tá? Por favor, Proença. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, mantendo nossos pensamentos elevados, e de nossas mentes e corações emane todo aquele amor que tanto falamos, para chegar àqueles nossos irmãos que estão passando por tanta necessidade, nossos parentes, amigos, conhecidos e aqueles que nem conhecemos, que não tem ninguém que peça por eles. Aqueles que nesse momento têm tanta necessidade do material e do espiritual. Mas já sabedores que Jesus, com seus exércitos, já está distribuindo o que eles tanto necessitam, que chegue a eles o alimento, a atenção, o carinho e a força. Os nossos irmãos desempregados, tenham fé, vai passar, acreditem, Jesus está conosco. Pedimos pela pátria, pela terra, Jesus, governador desse planeta, acalma essa turbulência, como nos chamou a atenção o nosso irmão, tudo que estamos passando é por nosso comportamento, que haja, que consigamos melhorar. Doutor Bezerra de Menezes, doutor Chapu Prevot, doutor Miguel Couto, doutor Oswaldo Cruz, doutor Dias da Cruz, doutor Ciríaco, doutor H. Toca todos os irmãos enfermos da terra, onde eles estiverem, sejam tocados. Toca nossos irmãos que estão passando por tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Dá-lhes força. Irmã Sheila, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e Mãe Maria, cobre com teu manto de amor os nossos irmãos em situação de rua. Proteja-os das doenças e da violência. Mentalizemos nossos lares, cômodo a cômodo. Seja higienizado, transformando nossos lares de paz, de amor, de entendimento e de união. E te pedimos finalmente, pela nossa casa, a casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Intui seus médiuns, dirigentes, trabalhadores, que unidos levem essa casa ao lugar que ela merece, cada vez mais fortalecida, esteja sempre de portas abertas para nos receber nos nossos momentos de aflição.
Obrigado, Pai, pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que assim seja. Obrigada. Então, o João Santana, você faria a prece de agradecimento, encerramento? Depois a Márcia tem sempre um recadinho para dar, né, Márcia? Mas nós vamos encerrar com a prece, por causa do horário, e depois então a gente volta a falar. Então faz, João, por nós a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus de infinito amor e misericórdia, Francisco de Paula, mentor da nossa casa, Jesus, governador do nosso planeta. Só temos a agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para esta sessão de estudo tão edificante e esclarecedor que o nosso irmão nos apresentou. Agradecemos a oportunidade também pela irradiação aos nossos irmãozinhos que se encontram no plano terrestre e que todos tenham uma noite maravilhosa, que nós assim, possamos irradiar ao próximo assim, todo o estudo que assim, todo esse conhecimento que nós adquirimos nessa noite. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Em nome de Deus, Jesus, de Francisco de Paula, uma boa noite a todos. Está encerrada a nossa reunião, mas nós queremos pedir um minutinho ainda da atenção de todos para os recadinhos da Márcia, tá bom? Fala lá, Márcia. Boa noite a todos. Arthur, muito obrigada. Para a gente conhecer agora, né? Não pessoalmente, mas virtualmente, né? A gente se falou hoje, né? Muito obrigada. Eu que viu? agradeço. Obrigado. Já me inscrevi no seu canal, tá? Bom. Eu já agradeci também, conhecemos hoje, mas verdade. nós somos grandes amigos já há muito tempo, não é, menina? Pois é, então tá bom. Vamos gente, voltar a esse, tá bom? Olha, a sessão pública de quarta-feira, de 20 horas, ela vai retornar ao formato presencial a partir de 5 de outubro. Elas pediram, né, as dirigentes pediram esse período porque elas têm uma grade de estudos ainda virtuais, já tinham marcado para o mês de setembro, então elas conversaram conosco e pediram se podiam passar para outubro. Então, a partir de 5 de outubro, começam presencialmente. Se houver voluntários para fazer a transmissão, ela será transmitida ao vivo pelos canais do YouTube e do Facebook da congregação. Outro recadinho, a biblioteca, a nossa livraria, reabriu esse mês em horários restritos, por enquanto, durante os horários de sessão pública, e precisamos de voluntários para a gente ampliar o nosso horário de atendimento, né? Vocês sabem que a preces e evidências retornaram, estamos marcando, dando preferência àqueles que tinham marcado prece lá em 2020, quando a casa fechou. Então, a preferência dessas pessoas. Mas os médiuns podem marcar preces, como antes, né? Como a gente convida os irmãos a se tornarem sócios da congregação, contribuir com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, especialmente o Lar de Francisco, que é o nosso abrigo dos nossos vovozinhos. Só procurar a tesouraria. E as nossas campanhas permanentes. O Lar de Francisco, que é o nosso abrigo, os vovôs precisam ainda de terapeuta ocupacional e agradecem a doação das fraldas, de gás, atadura e etc., né? As nossas cestas básicas que distribuímos mensalmente, também quem quiser levar o alimento não perecível lá na congregação, leve. Quem preferir fazer o depósito em uma das contas, só entrar e fazer essa contribuição. E também os nossos enxoval de bebê. Quem conhecer alguma mamãe que necessite desses enxovaizinhos, por favor, peçam para irem lá na congregação na terça-feira, de 14 às 17 horas, levando a carteira de identidade e o cartão do SUS,
para que elas se cadastrem e recebam um enxoval, tá bom? Era isso, pessoal. Muito obrigada, uma boa noite a todos.